Pôs um hino de louvor, e Miriam, sua irmã, junto com as mulheres, acompanhou Moisés com tamborins e com dança. A peregrinação. Deus queria que seu povo aprendesse a confiar nele. Por isso, fez águas amargas ficarem doces. Mandou o maná para sustentá-los. Fez sair água da rocha e permaneceu com eles numa coluna de fogo à noite para aquecê-los e iluminá-los, e numa grande nuvem durante o dia para que tivessem sombra. Moisés, disse Deus um dia, mande o povo lavar suas roupas e fazer uma faxina no acampamento, porque daqui a 3 dias vou descer sobre o monte Sinai à vista de todos eles. Marque limites ao redor do monte para que ninguém se aproxime dele. E o povo obedeceu. 3 dias depois, o povo acordou com o som de fortes trovões. Quando saíram das tendas, viram o pico do Monte Sinai coberto por uma espessa nuvem e relâmpagos brilhando através dela. O monte soltava fumaça como se fosse um vulcão. E eles ouviram fortes sons de trombeta, como que querendo avisar a todos que Deus estava ali. Os 10 mandamentos. O som das trombetas ia ficando cada vez mais forte. E quando Moisés falava com Deus, ele respondia com trovão. Então, Deus deu ao povo os 10 mandamentos, que se resumem assim. Os 4 primeiros: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Os 6 últimos: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Honra teu pai e tua mãe. Não matarás. Não adulterarás. Não furtarás. Não dirás falso testemunho. Não cobiçarás. Depois da lei dos 10 mandamentos, também chamada a lei moral de Deus, Deus ainda deu uma porção de leis ao povo de Israel. Eram as leis cerimoniais que orientavam o povo quanto à maneira de adorá-lo, e as leis civis que tratavam dos direitos e deveres do povo. Leis para a saúde do povo. Deus queria que seu povo tivesse muita saúde. Ele sabia que certos animais não deveriam ser comidos, sob o risco de graves enfermidades. Sabia também que ruas, casas e pessoas deviam estar sempre em ordem e asseadas. Deus se importa conosco, por isso deixou tudo escrito. Deus veio habitar entre os homens. Moisés, chamou Deus. Vou habitar no meio do povo. Por isso, quero que eles façam uma igreja-tenda para mim. Ela deve ser parecida com o modelo que lhe mostrarei em seguida. Peça ao povo
que traga seus presentes para que a igreja tenda fique bem bonita. A igreja teria que ser desmontável, porque eles se mudavam muito lá no deserto. Ela era bem diferente da nossa hoje. Dividia-se em 3 partes: o átrio, que era o pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo. Cada parte tinha uma função. No átrio ficava o altar dos sacrifícios e uma bacia de bronze, onde os sacerdotes lavavam as mãos e os pés antes de entrar. No lugar santo ficava o altar para incenso, a mesa com pães especiais e o candelabro de 7 lâmpadas que deveriam ficar acesas o tempo todo. Entre o lugar santo e o lugar santíssimo havia uma cortina bordada com fios de ouro. No Santíssimo ficava uma caixa coberta de ouro com uma tampa chamada propiciatório, sobre a qual havia 2 anjos de ouro e entre eles um brilho muito forte que revelava a presença de Deus. Quando Moisés disse ao povo que Deus queria que eles dessem presentes para a construção da igreja tenda, todos participaram com alegria. Deram tanto que Moisés teve que dizer: tem presentes demais, não precisamos de mais nada, obrigado, já chega. Quando a igreja tenda ficou pronta, uma nuvem a cobriu inteira e o brilho de Deus resplandecia através dela. Daquele dia em diante, a nuvem cobriu a igreja tenda de dia e de noite havia fogo acima dela à vista de todo o povo. Com isso, Deus estava lhes mostrando que gostava de estar no meio deles. Esquecendo-se de Deus. Moisés subiu ao monte para falar com Deus. Como ele se demorava, o povo começou a ficar impaciente. Logo surgiu alguém com a ideia de que Moisés teria morrido lá em cima. Exigiram então que Arão mandasse esculpir um bezerro de ouro para o adorarem. Arão ficou com medo do povo e acabou fazendo o que queriam. Então, eles começaram a dançar e fazer coisas que os egípcios faziam diante dos ídolos lá no Egito. Deus viu o que estava acontecendo no acampamento e mandou Moisés descer a fim de pôr ordem entre o povo. Quando Moisés viu a confusão e o nível a que desceram, adorando aquele ídolo, ficou tão zangado que jogou as tábuas da lei de Deus no chão, deixando-as em pedaços. Com isso, Moisés mostrou que aquela gente estava quebrando o compromisso de fidelidade que havia feito com Deus. Arão foi o grande culpado daquela atitude tão feia por parte do povo. Deus ficou muito zangado com ele. Moisés, porém, pediu que Deus lhe perdoasse e o próprio Arão também pediu perdão. Deus lhe perdoou, mas dentre o povo havia muita gente que não quis se arrepender. A estes, Deus destruiu. Os homens que duvidaram. Depois de alguns meses, o povo de Israel chegou à beira do rio Jordão. Deus mandou Moisés enviar 12 homens para espiarem a terra que ficava do outro lado do rio. Era a terra prometida. Ali, Deus queria que eles e seus filhos morassem e fossem felizes para sempre. Depois de 40 dias espiando a terra,
Os homens voltaram e disseram: A terra é muito boa, olhem aqui seus frutos. Mas de cabeça baixa continuaram: Só que os homens são enormes e suas cidades são grandes e fortificadas. Nós parecemos gafanhotos perto deles. O povo começou a reclamar quando Calebe, um dos espias, disse: Esperem aí, Deus nos mandou tomar a terra. Vamos lá, Deus está conosco. Mas seus colegas disseram: Nós não temos condições de lutar contra esse povo forte. Josué e Calebe tentaram animar o povo chorão, dizendo: Deus deu aquela gente nas nossas mãos. Deus é mais forte que eles. Vamos lá, vamos tomar posse daquela terra que dá leite e mel. O povo zangado quis jogar pedras neles, mas Deus não deixou. Vocês vão ficar no deserto para sempre. Só os seus filhinhos entrarão na terra que prometi a Abraão. Voltem para o deserto, ordenou Deus. E de toda aquela gente que saiu do Egito, só Josué e Calebe entraram na terra prometida 40 anos depois. Deus amava muito o povo de Israel e, mesmo tendo feito coisas erradas muitas vezes, Deus sempre lhes perdoava quando se arrependiam. Às vezes, Israel tinha que lutar contra os povos que moravam no deserto e, quando confiavam em Deus, eram vitoriosos. A serpente de bronze. Durante uma peregrinação pelo deserto, o povo ficou cansado e impaciente com Deus e com Moisés. Reclamaram da falta de pão e de água, e até do maná tão bom que Deus mandava do céu cada dia. Deus não gostou disso, por isso retirou por algum tempo sua proteção do acampamento. Sem a proteção de Deus, as cobras venenosas do deserto entraram no acampamento e picaram todos os que se punham em seu caminho. O povo ficou desesperado. Moisés, suplicaram, nós pecamos, que Deus nos perdoe. Quando Moisés orou ao Senhor Deus, ele mandou que fosse feita uma serpente de bronze enrolada num cabo de madeira. Todo o que olhar para a serpente viverá, disse Deus. Mas o que não olhar morrerá. E assim aconteceu. A serpente de bronze não tinha nenhum poder. Deus tinha o poder. Ele queria que o povo aprendesse a obedecer e a se conformar com sua vontade. O profeta que amava mais ao dinheiro que a Deus. Havia um rei que tinha medo de Israel. Seu nome era Balaque. Ele temia que Israel fosse lutar contra seu povo, pois sabia que Deus lhe daria a vitória. Ele queria achar uma maneira fácil de derrotar Israel. Queria que Balaão amaldiçoasse Israel, achando que isto afastaria Deus de seu povo. Balaão era um ex-profeta de Deus. Balaque enviou alguns dos seus oficiais cheios de dinheiro e coisas de valor para fazer Balaão amaldiçoar Israel. Não, Balaão, disse Deus. Você não deve amaldiçoar Israel. Você não pode amaldiçoar a quem eu abençoei. Tempos depois, Balaque mandou outros homens mais importantes que os primeiros, com mais presentes.
O coração de Balaão quase parou ao ver tantos presentes lindos e ricos. Oh, que vontade de ir! Como seria bom ter todo esse dinheiro, ele pensou. Aquele dinheiro era mais importante para Balaão que a vontade de Deus. Então, ele pegou sua jumenta, chamou 2 servos e foi com os homens. Mas por 3 vezes, um anjo de Deus se colocou na frente da jumenta. Balaão não viu o anjo, mas a jumenta o viu. A primeira vez que ela viu o anjo, saiu do caminho. Na segunda, apertou o pé de Balaão de encontro à parede de pedra. Da terceira vez, deitou-se no chão, sem se importar com Balaão, que estava montado nela. Todas as vezes, ele bateu nela com força. O que foi que eu fiz para você bater em mim 3 vezes? Ela perguntou. Ora, você está zombando de mim, Respondeu Balaão, que de tão irado nem percebeu que estava falando com um animal. Aí Deus abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo. Então ele entendeu. Balaque tentou 3 vezes fazer Balaão amaldiçoar Israel, mas não conseguiu, porque Deus não deixava Balaão pronunciar maldições. Em lugar delas, ele pronunciava bênçãos. Foi Balaão que profetizou o nascimento de Jesus em Belém da Judéia. A moça que creu em Deus. Josué foi chamado por Deus para ficar no lugar de Moisés e levar o povo para ocupar a terra prometida. Deus animou Josué. Seja forte e muito corajoso, Josué. Se você andar comigo, eu ajudarei você. Josué mandou 2 homens em segredo para espiar Jericó, que ficava do outro lado do rio Jordão. O rei descobriu que eles estavam lá, mas não os encontrou, pois se esconderam numa casa que ficava em cima do muro e que pertencia a uma moça chamada Raabe. O povo está com medo de vocês, Disse Raabe. Quando vocês vierem tomar a cidade, lembrem-se de mim e de minha família. Ela pediu, mostrando assim que cria no poder do Deus de Israel. Os espias fugiram por uma corda que Raabe desceu pela janela de sua casa. Raabe amarrou uma fita vermelha na janela de sua casa, para que os espias soubessem onde ela morava no dia em que a cidade fosse tomada. A queda de Jericó. Quando vocês virem os sacerdotes levando a arca do Senhor em direção ao rio Jordão, avisaram os chefes de Israel: peguem suas coisas e sigam os sacerdotes. Eles se dirigiram para o rio Jordão e o povo foi atrás, esperando para ver o que o Senhor faria naquela hora.